E nesse novo programa, nessa nova fase desse programa, a gente vai começar a inserir alguns conceitos diferentes no treinamento. E dentre os conceitos diferentes que a gente já vai começar a inserir no treinamento nessa primeira semana, eu queria chamar a atenção de dois aspectos que se conectam com um terceiro. O primeiro deles é que vocês vão ver que no programa de vocês agora aparece uma nomenclatura chamada Main Lifts. O que seriam isso, né? O que é isso? São levantamentos principais. São aqueles exercícios onde o nosso foco vai ser a força. São aqueles exercícios que eu considero os principais do programa para que você consiga desempenhar bem ao longo do tempo. Quais são esses exercícios, né? A gente vai usar principalmente 4. Existem algumas variações, mas a gente vai usar principalmente 4. O agachamento, supino, deadlift e puxada. Então vocês vão perceber que especialmente esses 4 exercícios, eles vão estar nessa parte do programa com uma progressão específica. Rafa, como assim com uma progressão específica? Com uma progressão específica, por quê? Já que o objetivo é trabalhar força nesse primeiro momento, né, fazer com que vocês peguem mais carga, a gente não vai neles até a falha, ou a gente só vai até a falha em alguns momentos. E como é que a gente define o que é ir até a falha e até o limite ou não? A gente dentro, né, do treinamento, a gente tem chamado isso de RIR, ou repetições em reserva, né? RIR porque é em inglês, Repetitions in Reserve. Então a gente vai usar essa ideia, esse conceito de repetições em reserva. Basicamente a ideia é bem simples. Vocês vão perceber que eu coloquei nessa semana que eu quero 2 RIR, ou seja, eu quero 2 repetições em reserva. Rafa, como assim? Se eu quero que você faça 10 agachamentos com 2 repetições em reserva, o que você vai fazer? Você vai usar o peso de 12 repetições para realizar esses 10 agachamentos. Ou seja, você vai terminar a 10ª sabendo que você poderia fazer mais 1 ou 2. Basicamente é isso. Ué, Rafa, mas por que eu vou fazer isso? Porque ao longo das próximas semanas eu vou manter 10 repetições, só que eu vou diminuir as repetições em reserva. Como consequência, o que você vai ter que fazer? Aumentar o peso que você está usando. Então, se hoje você colocou 40 quilos, né, no total, lembra, no total da barra, para fazer 10 agachamentos e sobraram 2, você viu que daria para fazer mais 1 ou 2 antes de, né, morrer completamente naquele exercício. Na semana que vem, você vai colocar um pouquinho mais de peso, mais 1 ou 2 quilos de cada lado na barra, para fazer as mesmas 10 repetições, mas não sobrar, né, assim, sobrar só uma, ficar ali bem próximo do limite. E na terceira semana, você vai até o limite. A gente vai subir mais um pouquinho o peso para você chegar até o limite. Depois a gente vai fazer uma nova progressão. Tá? Então eu nem vou me adiantar daqui para frente para vocês, mas é só para vocês entenderem que esse conceito do RIR, ele vai começar a ser implementado aqui e ele vai fazer muito sentido ao longo das nossas próximas semanas, beleza? Esse é o meu primeiro ponto que eu quero me apegar com vocês aqui. Dito isso, agora a gente pode ir, né, para a segunda parte ou para o segundo conceito, né? Então a gente já falou dos main lifts e a gente já falou que a gente vai usar essa ideia de repetições em reserva dentro dos main lifts. Já nos Accessory Lifts, né, o nosso programa também tem esse finalzinho, Accessory Lifts. Basicamente o que eu quero, né, ou basicamente o que a gente vai usar são todos os exercícios possíveis e imagináveis de serem realizados, sempre pensando em chegar muito próximo da falha e trabalhar o músculo-alvo, ou seja, dar ênfase no músculo. Nos Main Lifts, o nosso objetivo é conseguir realizar, né, o movimento de subir a carga, né, ou conseguir vencer a carga. Eu não vou precisar me preocupar tanto com o músculo que está atuando. Já nos Accessory Lifts, eu vou me preocupar muito com o músculo que está atuando. Eu vou não olhar para ele, né? Eu não quero que você curve o seu tronco, mas eu vou pensar muito no músculo que eu estou trabalhando na hora de realizar um movimento. Se for um glúteo, né, no glúteo, se for um bíceps, o bíceps. Se for, sei lá, um crucifixo, o peitoral e assim por diante. Eu vou pensar muito no músculo que está trabalhando e vou chegar bem próximo à falha. Vou sentir realmente ele trabalhar. Aqui você vai sentir muito mais esforço do que, né, nos main lifts, você vai sentir muito mais o esforço do corpo inteiro do que necessariamente de uma determinada área. Aqui, eu quero que você dê ênfase naquela área e quero que você vá para o limite. Outra coisa interessante dos Accessory Lifts, né, que é o que eu quero introduzir também com vocês, é o que a gente chama de autorregulação no treinamento. É muita coisa, eu sei, nesse início, mas isso vai ficar claro para vocês, vai fazer muito sentido na cabeça de vocês já já. O que é autorregulação no treinamento? Nessa parte, eu vou colocar alguns exercícios. Esses exercícios pode ser que não tenha na academia que você treina lá. Sei lá, coloquei lá um bíceps na máquina. Rafa, no local onde eu treino não tem bíceps na máquina. Beleza, você vai fazer outro bíceps. Você vai fazer um bíceps que você consiga realizar bem, né, e tal. Ou a máquina de bíceps da minha academia é muito ruim, eu não gosto, tá sempre cheia, prefiro fazer outro. Beleza.
Aqui você tem a liberdade de escolha para trabalhar o mesmo grupamento muscular. Às vezes eu vou escrever coisas assim, né? Que você pode ser isso ou aquilo, pode ser aquilo ou aquilo. Mas às vezes não vai estar escrito e eu quero que você tenha essa liberdade. Cara, se eu tenho que fazer um bíceps, eu vou fazer aquele ali, ou vou fazer esse aqui que eu prefiro e tal, e tá tudo bem. Só vou manter o número de repetições estabelecido pelo Rafa. Esse é o ponto importante. Rafa, porra, então nosso programa vai ficar mó zona. Não, não vai. Isso é uma das coisas que mais tem sido usadas dentro dos programas de treinamento mundo afora, dado que eu preciso que o programa ele seja flexível aonde você está, a sua rotina e a como você está aquele dia. Tem dias que você está melhor para treinar, tem dias que você está menos, tem dias que a academia está cheia e você vai ter que fazer determinadas coisas, tem dias que não. Ou seja, eu quero te dar um pouco de liberdade para você me ajudar a montar o melhor programa para você. Nos main lifts, não mexa. Nos accessory lifts, você tem alguma liberdade. Eu vou colocar o exercício principal ali que eu gostaria, mas vou te dar liberdade para fazer pequenas escolhas. E eu quero que você me diga o que você achou disso. Se você gostou ou se você achou que, não, Rafa, porra, prefiro não ter liberdade não, prefiro ter algo fixo, beleza? Então me diz aí o que você achou dessa nova versão e depois me conta também como é que foi essa nova semana de treino aqui de vocês com esses novos conceitos de treinamento que vão ficar cada vez mais claros e cada vez mais tranquilos ao longo das nossas próximas semanas, beleza?